Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Do Evangelho segundo João. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente, Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: Vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estenda a tua mão e coloca-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: Acreditastes porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro. Mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. No Evangelho deste segundo domingo da Páscoa, nos deparamos com 2 aparições de Jesus. Uma, na ausência de Tomé, e outra, com a sua presença. Tomé entrou para a história por sua desconfiança. Mas hoje te peço para que te deixes impressionar por sua confissão de fé, porque não encontrarás uma mais profunda que essa: Meu Senhor e meu Deus. A propósito desse evangelho, gostaria de compartilhar contigo 3 reflexões. Em primeiro lugar, quero que te fixes na atitude dos discípulos. Estão de portas fechadas, têm medo, duvidam, seus corações tremem. Devia ser uma atitude generalizada, pois nesses dias temos visto coisas semelhantes entre eles. De Maria Madalena, sabemos que ela foi ao sepulcro chorando. Dos discípulos de Emaús, que iam decepcionados e tristes. Porém, acontece o inesperado. Entra Jesus, se põe no meio deles e lhes diz: A paz esteja convosco. Nos disse o evangelista que os discípulos ficaram cheios de alegria ao ver o Senhor. Jesus cumpre sua promessa. 4 capítulos antes, nesse mesmo evangelho de João, Jesus havia dito a seus discípulos na última ceia: Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. Vós agora sentis tristeza, mas eu hei de ver-vos novamente, e o vosso coração se alegrará, e ninguém vos poderá tirar a vossa alegria. Os discípulos tinham ouvido essas palavras de Jesus, mas agora tudo faz sentido. É Ele, estão com Ele. Pensas por um momento se essa é também tua experiência. Às vezes, tu ouves as promessas de Jesus. Ele também diz a ti: tua tristeza se converterá em alegria. A presença de Jesus, apesar das provações e dificuldades, traz paz ao coração. Diz a Ele com todo o teu ser: Senhor, dá-me tua paz.
que tua presença alegre meu coração. Em segundo lugar, já dissemos que essa paz que Jesus dá é o Shalom, uma paz integral, que é alegria, bem-estar, cura, unidade, reconciliação. Não é uma mera saudação, é um dom. Mas ainda, é uma pessoa divina tornando-se dom. Ouvimos, Jesus soprou sobre eles e lhes disse: recebei o Espírito Santo. O Espírito Santo é o amor de Deus, é o dom dos dons, a força, a paz, a alegria, a esperança. E Jesus o entrega soprando sobre eles. Esse gesto é, sem dúvida, uma referência ao relato do Gênesis, em que Deus dá vida à criatura de barro soprando em suas narinas, insuflando o alento de vida. Agora, Jesus sopra seu Espírito sobre ti, para que te animes. A palavra animar vem de ânima, de alma. Então, para que te enchas de alma, para que sejas novo, para que te enchas de Jesus, para que sejas como Jesus. Mas, para que sejas outro Cristo. Sim, vemos Jesus enviar seus discípulos e dar-lhes autoridade, tornar-lhes participantes de seu poder. Lhes diz: a quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Essas testemunhas serão suas testemunhas de vida com a força do Espírito Santo. Serão presença de Jesus entre as pessoas, testemunha da vitória de Cristo sobre o pecado e a morte. É certo que as provas e sofrimentos não desaparecem totalmente. Veja Jesus ressuscitado, contém as chagas da paixão. Mas com Jesus, esses sofrimentos estão atravessados de sentido e fortaleza. És consciente de que estás habitado pelo Espírito Santo, Espírito de paz, de alegria e de amor? Te sentes chamado, enviado por Jesus, para dar testemunho de que as trevas e a morte não têm a última palavra? Em terceiro lugar, quero centrar-me na segunda aparição de Jesus, 8 dias depois, já com a presença de Tomé. Tenho insistido ao longo desses dias que a Jesus ressuscitado se experimenta na comunidade. Aqui vemos novamente, de modo muito claro, Tomé não vê Jesus porque não está na comunidade. E, além disso, exige provas, sinais. Jesus o repreenderá. Não sejas incrédulo, mas fiel. Acreditaste porque me viste? Mas, ao mesmo tempo, Tomé é um exemplo grandioso do que tu também és. Não somente de tuas dúvidas, senão porque tu, como Tomé, és capaz do melhor e do pior. Observe. Tomé é capaz de duvidar de toda a comunidade, de ser teimoso em pedir sinais, de não confiar nas palavras de Jesus, que havia anunciado sua morte e ressurreição. Mas, na continuação, é capaz da confissão de fé mais impactante e, eu diria, mais bela, de todo o Novo Testamento. Meu Senhor e meu Deus. Te convido, como faz muitos fiéis, a que repitas frequentemente essa frase, especialmente na missa. Meu Senhor e meu Deus. E acolhas essa bem-aventurança de Jesus. Bem-aventurados os que creram sem terem visto. A fé não é fruto de provas, de sinais ou certezas. Os sinais sempre serão insuficientes para quem não quer crer. Os judeus viram muitos milagres de Jesus e não se converteram. Pior, os chamaram de príncipe dos demônios. A fé, como a amizade e o amor, é questão de confiar, de entregar-se. Nos disse São Paulo em sua carta aos Romanos: se no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. A fé, portanto, é questão de coração. Confio em Jesus porque o amo e porque sei que Ele me ama. Perguntas-te: amas a Jesus? Confias nele? Pois que esse Evangelho te leve a experimentar a presença de Jesus em tua vida, a experimentar esse dom do Espírito Santo, sua profunda paz que é fortaleza na dificuldade, e,
te sintas chamado, enviado a ser testemunha dessa paz, dessa salvação. Que o Senhor te abençoe, te livre de todo mal e te conduza à vida eterna.